Dependendo do tamanho da empresa, ela já tem até, né, índices de gravidade de problema. Sim, se você for numa automobilística, por exemplo, né, no final da ponta da linha, existem, dependendo da automobilística, existem itens, ocorrências, 1, 2 e 3, existem ocorrências A, B e C, existem itens A, B e C. Por quê? Porque são níveis de ocorrência, aquilo que está muito desconforme com o produto e aquilo que está menos desconforme com o produto. Claro, claro. E existem, né, nessa valoração que já é da própria empresa, ou você, isso aqui tem que ser um acordo até, né? Você imagina como engenheiro, como um subordinado, claro, isso tem que ter uma discussão dessa gravidade, né? Justamente com os gestores, com aqueles que dominam melhor o processo. Então a gravidade, ela tem essa relação direta com a conformidade do produto. Lógico que existem, né, parâmetros de gravidade que podem ser definidos que vão além, né, que extrapolam. Hoje em dia é muito comum, né, você ver que alguma coisa é grave quando você atinge basicamente duas coisas. Primeiro é a saúde, né, de algum colaborador. Quando tem algum acidente, por exemplo, imediatamente se torna grave. Por quê? Né? E por mais que, imagina, aconteceu uma ocorrência, a caneta saiu sem a tampa, mas o colaborador machucou o dedo, por exemplo, na hora de colocar, por isso que a caneta saiu sem a tampa, a gravidade ela é muito maior, porque está infringindo a integridade de alguém. Tá? A partir do momento que você mexe com a saúde ou segurança do trabalho, propriamente, né? EPI, procedimento de segurança, né? Isso já a tendência da gravidade ser muito maior, ela é automática. Então, uma coisa que tem a falta da tampa é menos grave do que um colaborador se machucou. O colaborador se machucar é imediatamente grave. Por quê? Ele fere toda a cadeia. É uma pessoa, primeiro, é uma vida. A vida por si só, ela já vale e muito. Ela por si só. E a possibilidade do colaborador, lógico, afastar ou acontecer alguma coisa com ele, ou todo mundo que sobrecarregar a linha, por exemplo, existe uma consequência muito maior daquilo depois. A gravidade, quando, em caso de saúde, de um acidente, por exemplo, só para ficar claro, né? Você sempre vê gravidade, você já imagina o que é grave, por exemplo, um acidente realmente é muito grave. Então, a gravidade ela tem essa relação. E segundo, né, uma questão ambiental, por exemplo. Hoje em dia isso é muito forte, né, as questões ambientais. Então, por exemplo, um derramamento de óleo, né, uma queimada, por exemplo, uma questão ambiental. Se você faz solda, por exemplo, e não é liberado de fazer solda naquele local. Então existem questões ambientais, né, que são normativas, né, tudo que infringe norma, algum tipo de ISO, isso tudo entra bastante e bem forte na gravidade. O exercício maior é sempre você comparar um com o outro. Claro, se você tem a ocorrência A, a tampa da caneta, e você tem a ocorrência B, a carga sem a carga, qual que é mais grave? Claro, o que está muito mais não conforme de acordo com o produto é a tampa da caneta, que seria a carga da caneta, que seria o item B. Então, ele é mais grave. Agora, se você vai colocar 4 e 3, 5 e 4, né, você precisa comparar todos os restantes dos itens justamente para fazer esta avaliação. Então, existe uma conformidade, existe algo que deve ser feito, ou uma norma que deve ser atendida, né? Um processo que deve ser atendido, uma maneira que deve ser feita, e a gravidade ela tem relação a isso, algo que era para ser feito e ocorreu de um jeito diferente. Então, quão diferente isso é? Né? O A é mais diferente que o B, né? Nesse sentido, então você dá um valor, dá um número para isso. Urgência. Né? A urgência também, pelo próprio nome, já diz o quão urgente é. A pergunta da urgência é a seguinte: eu preciso resolver esse problema agora?
É exatamente essa pergunta. Quando alguma coisa é urgente, você pode identificar isso na sua própria vida. Claro, você para tudo o que você está fazendo para resolver. Sim, se você tem alguém em casa que se machucou, por exemplo, você para tudo, sai do seu serviço e vai lá resolver. Quando você mesmo está passando mal, não tem como continuar a trabalhar. Não tem como você continuar as suas atividades. Por mais que você seja o mais responsável possível, se você não tem condições físicas nem ou mentais para resolver o que você tem que resolver, claro, se torna muito urgente. Por quê? Porque você precisa resolver isso agora. Agora. Isso tem muito a ver, a urgência, ela tem muito a ver com a entrega, com o que você entrega ou com o que as pessoas estão esperando de você. Exemplo, a tampa da caneta, ela pode ter a gravidade 4, né? Vamos colocar aqui no exemplo, vamos dizer que ela é 4 e a carga é 5. Ela é grave, porque ela deveria vir com a tampa e ela está sem a tampa. Ela é urgente, eu preciso resolver todas as tampas, o problema da tampa da caneta agora, né? Imagina o seguinte, no final da linha, quando a tampa sai sem a caneta, imediatamente as pessoas, os colaboradores, os inspetores, né, no final da linha, eles identificam e colocam uma tampa e a vida segue. Ou seja, o problema, teoricamente, ele se resolve na ponta da linha. Eu quero resolver um problema antes. Eu não quero que chegue lá na ponta da linha sem a tampa. Tá, para eu resolver esse problema é urgente? Ou seja, a caneta para o meu cliente final está sem indo a tampa? Vou traduzir, vou aproximar isso mais ainda. Tem alguma reclamação de alguém? Alguém está se incomodando com esse problema? Né? Existe alguma esfera, algum setor ou alguma pessoa, e pior ainda, algum cliente reclamando da tampa da caneta? Um cliente não está reclamando da ponta da caneta. Por quê? Como eu falei, lá no final da linha, alguém coloca a tampa e segue. Né? Existe a possibilidade de não colocar? Existe a possibilidade. Mas quem você está incomodando é o inspetor, claro, porque você está gastando recurso da companhia, né, da empresa, gastando a mão de obra dele, justamente para analisar as canetas e colocar a tampa lá. Existe um incômodo? Existe, mas não é do cliente final. Existe uma certa urgência? Existe, mas a urgência não é a maior ainda, porque você ainda não incomodou a quem espera o resultado final, a quem você espera a caneta. Claro, de novo, precisa comparar uma coisa com a outra. Né? Um exemplo também, imagina que você está produzindo a caneta. A questão da urgência, ela é importante por quê? Porque a primeira coisa que vem às nossas cabeças, né, é que tudo é urgente. Exatamente. Você quer resolver tudo. Você quer resolver os 10 itens, se possível. Né? Mas você tem que ter claro na sua cabeça que você não consegue. Não consegue. É um esforço sobre-humano e você não consegue. Então, de uma maneira racional, você tem que falar. Claro, se eu gastar toda a minha energia resolvendo a tampa da caneta, ela vai ir sem tampa da caneta. Mas ela não é tão urgente, porque pode ser que tenha algum problema desses que vá para o cliente final. Um exemplo é a cor da caneta. Né? A azul está vindo nessa tonalidade, porém, por falta de algum padrão ou por falta de alguma química ou um problema no processo produtivo, a caneta azul está vindo numa tonalização diferente. Você não consegue identificar isso na ponta da linha. Claro, você pode testar, mas nesse caso hipotético, imagina que você não consegue testar, você não consegue ir na ponta da linha identificar que esse problema, ou seja, esse problema está indo para o cliente final. Ou seja, daqui a alguns dias, daqui a algumas semanas, vai ter reclamação. Alguém vai mandar um e-mail para o dono da fábrica, alguém vai devolver caneta. Então, a urgência se torna muito maior, porque eu preciso resolver esse problema agora, porque as consequências para quem recebe essa atividade, ela impacta